Nosso planeta pré-histórico era um lugar aterrorizante, graças predominantemente aos répteis furiosos que uma vez dominaram aqui, os dinossauros. Mas eles não estavam sozinhos. Havia outras bestas daquela época e um pouco depois, que poderiam ter deixado até mesmo os maiores dinossauros em apuros, desde enormes monstros espreitando sob as ondas até gigantes humanoides que assombravam as florestas. Aqui estão mais alguns animais que eram muito, mas muito mais assustadores do que os dinossauros. O urso gigante. Encontrar um urso pardo de 317 quilos nos dias de hoje é uma situação bem aterrorizante. Então imagine como era há 2,5 milhões de anos, quando o Arctodus percorria a Terra. Apelidado de urso gigante de cara achatada, ou de urso bulldog, estima-se que essas bestas pesavam mais de 907 quilos em seu tamanho máximo. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura no ombro, e mais de 3,70 metros de altura em suas patas traseiras, superando em altura os primeiros seres humanos, que tinham em média apenas 1,20 metro de altura. Sim, esse urso só desapareceu cerca de 11 mil anos atrás, devido a mudanças no habitat durante a Era do Gelo, o que significa que alguns seres humanos primitivos realmente encontraram esse urso robusto não faz muito tempo. E isso não é nem a metade. Com membros longos especialmente evoluídos para ajudá-lo a perseguir a sua presa, o Arctodus teria sido o urso mais rápido de todos os tempos, atingindo uma velocidade máxima de 64 km por hora apesar do seu peso incrível. Com um bom olfato e visão excelente, era um caçador feroz, afundando regularmente os seus caninos de 13 centímetros em bisões e preguiças gigantes. E não apenas isso, suas grandes mandíbulas podiam dar uma mordida poderosa o suficiente para esmagar ossos, tudo para obter a medula suculenta lá de dentro. Parece bem gostoso mesmo. Estima-se que o Arctodus tem uma força de mordida de 2.000 libras por polegada quadrada ao devorar sua presa. Para comparação, um urso pardo médio tem uma força de mordida de apenas 1.160 libras por polegada quadrada. Então ele tem 3 vezes o tamanho e o dobro da força de mordida. E eu achava que os simples ursos pardos já eram aterrorizantes. Megalania. Lagartos não são lá muito assustadores. Tipo, eles são pequenos, esquivos e geralmente têm mais medo de você do que você deles. Mas há 2,5 milhões de anos, definitivamente seria o contrário. Porque na Austrália, durante a Era do Pleistoceno, o maior lagarto terrestre que já existiu perambulava pelas areias. O Megalania. Ele podia alcançar impressionantes 7 metros de comprimento e pesava até 1.950 quilos. Então, em seu tamanho máximo, pesava o mesmo que um carro médio. Os fósseis mais recentes encontrados até agora datam de 50 mil anos atrás, o que significa que os primeiros colonizadores australianos podem ter se deparado com o Megalania. Bom, antes eles do que eu. Com seu tamanho robusto, os arqueólogos acreditam que o Megalania devorava grandes animais e marsupiais, mas não era exigente. Sendo uma criatura rasteira, também devia se deliciar com aves que faziam ninho no solo, ovos e filhotes. A caça não era um problema também, com seus dentes serrilhados e membros robustos. Embora curtos, a largura do seu seus ombros oferecia grande estabilidade e velocidades ainda maiores, com capacidade de correr até 3 metros por segundo. Há até a possibilidade de que o Megalania fosse ainda mais assustador do que parece. Eu sei, isso parece improvável, né? Mas algumas espécies intimamente relacionadas a esse lagarto foram encontradas com um veneno incrivelmente potente dentro das glândulas mandibulares, o que, se o Megalania tivesse, atuaria como um anticoagulante desagradável. Isso significa que aumentaria o sangramento da presa, diminuiria a pressão sanguínea e levaria a choque sistêmico. Como o Megalania era um membro do grupo Anguimorpha, também conhecido adequadamente como o clado do veneno, contendo outros lagartos venenosos, como dragões de Komodo, ele também poderia ter sido violentamente venenoso. E se assim fosse, isso o tornaria o maior vertebrado desse tipo que já existiu. Isso mesmo, um lagarto grande, rápido, carnívoro e injetor de veneno. Tá, eu mudei de ideia, lagartos são sim assustadores, são muito assustadores. Mundo das aves. Nada arrepia mais a espinha do que sentir uma sombra imensa se movendo subitamente sobre o seu corpo. O que poderia ser? Uma árvore caindo? Um avião caindo? Bom, cerca de 6 milhões de anos atrás há uma boa chance de que fosse um pássaro. Um pássaro realmente grande, adequadamente chamado Argentavis. Essa criatura carnívora era nativa da Argentina e acredita-se ser o maior pássaro que já voou. Com 70 quilos, era tão pesado quanto um humano, mas com uma envergadura incrível de 7 metros. Essa coisa era apenas
apenas ligeiramente menor que uma aeronave leve. Na verdade, o seu crânio era tão grande que era mais longo que o antebraço humano médio. Você provavelmente está se perguntando, se era tão grande, como é que voava? Acontece que o gracioso Argentavis era um planador, muito parecido com as águias de hoje. Há 6 milhões de anos, o clima do Mioceno era muito mais quente, e assim colunas constantes de ar quente conseguiam manter esses pássaros gigantes em voo. Provavelmente eles foram extintos devido à diminuição das temperaturas, com suas habilidades de planar sendo afetadas pelo frio. Mas o Argentavis fazia parte de um grupo de aves predatórias chamadas Teraterons, que, sem surpresa, se traduz para pássaros monstros. Essas criaturas mortais conseguiam atingir velocidades de até 70 km por hora, vasculhar grandes áreas de terra em pouco tempo e localizar suas presas a mais de 3,5 km de distância. Imagine a silhueta massiva desse pássaro circulando acima de você, envolvendo-o em sombras e se preparando para mergulhar a qualquer momento com o seu bico afiado feito navalha e garras gigantes. Essa sensação sombria é definitivamente mais assustadora do que o rugido de um dinossauro. Doriaspis. Com um nome bonitinho feito Doriaspis, essa criatura pode parecer inofensiva, mas vai por mim, na verdade ela é horrível. Ao contrário da nossa pequena amiga azul, a Dory de Procurando Nemo, o Doriaspis era um pesadelo sem mandíbula do período devoniano, há mais de 350 milhões de anos. Nesse período, os peixes geralmente eram nadadores lentos e tinham corpos armados, para se proteger dos predadores. Apesar disso, o Doriaspis exibia um rosto alongado e espinhoso, estranhamente aterrorizante logo abaixo da boca, que usava para localizar sua presa de crustáceos. Então é tipo a versão do capeta de um peixe-espada, só que com espinhos. Sem tempo, irmão, eu que não quero esse bicho perto de mim. Esses espinhos também estavam alinhados em suas nadadeiras, espetando e fatiando qualquer coisa no seu caminho. Só de pensar nele rasgando, bom, qualquer coisa que seja, me deixa bem enjoado. E o que é pior, com um tamanho de apenas 30 centímetros de comprimento e pesando cerca de meio quilo, ele teria sido tão pequeno que você mal o veria se aproximando, dando a oportunidade perfeita para um ataque sorrateiro, coisa que eu tenho certeza que as suas presas, os crustáceos, sabem muito bem. Esse período era comumente conhecido como a Era dos Peixes, e eu tô bem feliz que ele já tenha acabado. Mesossauros monstruoso. Tem algo nas histórias de monstros marinhos enormes que habitam lagos e lagoas que nos cativa e nos aterroriza ao mesmo tempo por séculos. Contos de criaturas com dentes enormes, mandíbulas gigantes e pessoas tolas o suficiente para persegui-los e nunca mais serem vistas. Essas histórias nunca envelhecem. Você provavelmente já ouviu falar do monstro do Lago Ness, mas todo mundo sabe que ele não é real, né? Monstros assustadores de lago nem existem. Bom, no início do período Permiano, por volta de 299 milhões de anos atrás, definitivamente eles existiam. E eles se pareciam com isso, repugnantemente esguios, estranhamente alongados e com uma boca cheia de dentes afiados feito agulhas. Esse é o Mesosaurus. Apesar da palavra Saurus em seu nome, essa criatura não era um dinossauro. Era um parente precoce dos répteis, um dos primeiros répteis marinhos do planeta. Suas fileiras de dentes terrivelmente afiados naquela boca estreita evoluíram para perfurar a pele escamosa da sua presa, com sua cauda longa e estreita e patas palmadas, que lhe permitiam mudar rapidamente a direção na água instantaneamente. A simples ideia dessa criatura saltando para fora d'água para atacar navios e marinheiros é aterrorizante. Mas felizmente para nós, o Mesosaurus raramente ultrapassava 1 metro de comprimento e foi extinto por volta do evento de extinção do Permiano, há cerca de 250 milhões de anos. Ainda assim, a ideia de mexer com uma boca cheia de agulhas enquanto você tá na água é o suficiente para me fazer feliz por eles estarem todos mortos, inclusive o monstro do Lago Ness. O pecado da preguiça. Tá, bichos preguiças são fofinhos, isso é fato. Não tem como olhar pra esse bebê se movendo bem devagar, com grandes olhos, fofinho e peludo em uma cesta, e não ver uma das criaturas mais adoráveis do planeta. Bom, isso até você ver o predecessor delas. Meu Deus do céu, esse é o Megatherium, nativo da América do Sul. Era um mamífero verdadeiramente gigantesco que viveu desde o Piloceno inferior, cerca de 5 milhões de anos atrás, até o final da era do Pleistoceno, cerca de 2,5 milhões de anos atrás.
atrás, e era do tamanho de um elefante. O Megatherium americanum foi um dos maiores da sua espécie, pesando até 4 toneladas e crescendo até 6 metros da cabeça à cauda e quase 2 metros de altura nos ombros. Como conseguia ficar de pé e andar nas patas traseiras, é o maior mamífero bípede de todos os tempos, sendo aproximadamente 800 vezes o tamanho dos bichos preguiças de hoje. Isso é intimidador. Em algum momento, essas criaturas divergiram em sua evolução, produzindo uma espécie menor e mais fofa. Isso pode ser porque as variantes menores conseguiam subir mais nas árvores, e assim não precisavam mais competir por alimentos com seus primos muito maiores, que ficavam no chão. Até que as espécies menores tiveram sorte e de alguma forma foram poupadas de doenças e extinção, ao contrário do Megatherium. Ainda bem que eles eram herbívoros, porque o seu tamanho astronômico sozinho poderia esmagar qualquer coisa no seu caminho, mais especificamente eu. Graças a Deus eles sobreviveram por meio dos seus descendentes bem menores. Não há cesta na Terra que poderia fazer esses mega mamíferos parecerem fofos. Cão do Inferno. Você é do time cachorro ou do time gato? Bom, seja qual for, eu aposto que você não é do time Gorgonops. Apesar de não ser dos maiores, esse terapsídeo robusto e brutamontes, ou mamífero primitivo, era um predador do final do período Permiano, cerca de 254 milhões de anos atrás. Vê se não parece que Satanás decidiu combinar um cachorro, um lagarto e um tigre dente de sabre. Bom, tendo vivido 50 milhões de anos antes da era dos dinossauros, o Gorgonops é tipo o tataravô de todos os mamíferos terrestres aterrorizantes. Embora tivesse só 2 metros de comprimento e ficasse em torno de 60 centímetros de altura nos ombros, esse animal foi um dos principais predadores no sul da África durante esse período. Graças a esses grandes caninos, que tinham cerca de 13 centímetros de comprimento e se projetavam quase abaixo das suas mandíbulas, eles pareciam incrivelmente ferozes, mas não apenas para parecerem assustadores. Eles os usavam para rasgar a pele resistente de suas presas e, graças à sua altura, alcançar e perfurar as traqueias delas. Bom garoto, garotinho demoníaco. Devido à sua marcha semi-ereta, ele conseguia se deslocar em velocidades mais altas do que outros animais da época, o que significa que suas presas escolhidas raramente tinham chance. Em certo momento, a criatura encontrou seu fim no evento de extinção Permiano-Triássico, um desastre que também dizimou 90% da vida animal. Mas por um tempo, o Gorgonops realmente era o rei do pedaço. O ceifeiro das barbatanas. Qual é o peixe mais assustador que você consegue imaginar? O tubarão branco. Com 6 metros de comprimento, os grandes tubarões brancos são um dos maiores predadores dos oceanos. Mas com esqueletos desenterrados que mediam 20 metros, o ictiosauro extinto há muito tempo foi o rei incontestável dos mares durante o período Triássico Médio, cerca de 240 milhões de anos atrás. Agora, um dos maiores gêneros de ictiosauro, o Thalatoarchon, tinha dentes gigantes em forma de lâmina, que mediam aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Estes eram de dupla face e afiadíssimos, o que é estranho. A maioria dos predadores comedores de peixe da época tinha dentes cônicos e afilados, evoluídos para perfurar a pele escorregadia de polvos e escamas de peixes. Mas esses dentes foram projetados para cortar diretamente através do músculo de outras criaturas marinhas. Apesar de ser um ictiosauro, os dentes do Thalatoarchon mostram uma semelhança muito maior com monstros marinhos reptilianos maciços, como mosassauros, alguns crocodilianos marinhos e grandes pliosauros. Isso lhe valeu o título de macropredador, que significa um predador relativamente grande, possivelmente o maior em seu ambiente na época. Você tem que ser muito importante para ganhar esse título, especialmente na era dos dinossauros, e o Thalatoarchon merecia totalmente, pesando quase 5 toneladas. Muitos acreditam que era grande o suficiente para caçar outros ictiosauros, tipo um peixe Hannibal Lecter, com restos esqueléticos mostrando seu crânio 2 vezes maior que sua presa, e as suas grandes mandíbulas da morte. O Thalatoarchon é considerado o mais antigo réptil marinho a ser um predador de topo. Quem é tubarão branco mesmo? Um banquete voraz. Piranhas são peixes de água doce perigosos, equipados com uma fileira de dentes serrilhados e mandíbulas poderosas, que podem arrancar um pedaço da sua carne. Mas seu antecessor era muito maior, muito mais assustador e muito mais mordaz, a mega piranha. Enquanto as piranhas modernas alcançam em média cerca de 25 centímetros de comprimento, esse peixe de 10 milhões de anos atrás tinha assustadores 71 centímetros e pesava 10 quilos. Alguns restos sugerem que eles podiam crescer até 1,20 m de comprimento. Podiam
podiam desferir um golpe sério em sua presa, com seus dentes em zigue-zague capazes de perfurar a carne e suas mandíbulas poderosas capazes de exercer pressão suficiente para esmagar ossos. Acredita-se que a mega piranha se alimentava de animais com conchas duras, como tartarugas e bagres blindados, embora pudesse atacar animais muito maiores que o seu próprio tamanho quando parte de um grupo, atacando o animal repentinamente. Agora, a maior espécie moderna desse peixe, a piranha preta, tem uma força de mordida máxima de cerca de 75 libras por polegada quadrada. Essa é uma força que equivale a cerca de 30 vezes o próprio peso do peixe. Em comparação, a mega piranha detém o título de peso pesado, com uma força de até 1000 libras por polegada quadrada. Isso é cerca de 50 vezes o seu próprio peso. Bom, tudo bem, eu nunca mais vou colocar os pés na água mesmo. Terror das profundezas. Então, a gente viu vários predadores pré-históricos espreitando nas águas profundas do mundo, mas tem um que coloca todos os outros no chinelo, o Liopleurodon. Esse réptil marinho carnívoro do período Jurássico Médio a tardio era uma verdadeira fera, tão gigantesca que, em seu tamanho máximo, teria sido capaz de colocar um ser humano inteiro na boca com facilidade. Como um predador dominante vivendo nos mares do que é hoje a Europa, acredita-se que ele poderia crescer até 9 metros de comprimento e pesar cerca de 10 toneladas no seu tamanho máximo, com um crânio aproximadamente 1/5 do comprimento do seu corpo. Esse monstro tinha uma mordida que os cientistas acreditam ser mais forte do que a de um Tiranossauro Rex. Essa luta aí eu ia pagar pra ver. As fortes nadadeiras em forma de remo dos lados do seu corpo o tornavam um nadador supremo. Essas nadadeiras especialmente adaptadas davam a ele uma habilidade inigualável para acelerar rapidamente na água, significando basicamente que um encontro cara a cara com o Liopleurodon no oceano não oferecia nenhuma chance de nadar para longe desse monstro. Apesar disso, os Liopleurodons não eram peixes, eles tinham pulmões, não guelras, então ainda precisavam subir a superfície para respirar, como as baleias e as focas fazem hoje. Apesar de todas essas informações, os cientistas não têm certeza exata do que a sua dieta consistia. Alguns cientistas apontaram para lulas, outros plesiosauros e até ictiossauros, mas o que a gente sabe é que ele era o predador dominante dos mares há cerca de 160 milhões de anos. Sorte dos tiranossauros que ficavam presos na Terra. Dimetrodon mortal. Com uma gigantesca protuberância em forma de vela nas costas, os fãs de Jurassic Park 3 podem estar pensando que esse cara se parece muito com um espinossauro, mas essa besta antiga, o Dimetrodon, é um mamífero primitivo sinapsida. Os dinossauros, em contraste, eram sauropsidas. O Dimetrodon viveu cerca de 286 milhões a 270 milhões de anos atrás, com fósseis encontrados principalmente na América do Norte. Esse carnívoro cresceu até mais de 3 metros de comprimento e tinha uma grande vela de pele nas costas, sustentada por espinhos ósseos que os especialistas acreditam ser usados para regular a temperatura. Seus dentes tinham tamanhos diferentes, tornando a sua mandíbula uma caverna irregular horrível. E ainda pior, à medida que a criatura evoluía ao longo dos anos, suas mandíbulas também evoluíam. Desenvolveram dentes ainda mais afiados, que continuaram a crescer ficando cada vez maiores. Seus caninos afiados estavam localizados na frente do seu focinho, tornando-os ideais para cavar. Cavando em que, você pergunta? Seria na própria presa que ele acabou de capturar. Seus dentes traseiros também entravam em ação, capazes de moer facilmente músculos e ossos resistentes. Eles não eram assustadores apenas de se olhar, mas também em número. Desde que seus restos foram descobertos pela primeira vez em 1878, mais de 20 tipos de Dimetrodon foram encontrados. Quem sabe quantas dessas máquinas de matar com escamas já percorreram a Terra. Hienodonte horripilante. Existindo por incríveis 25 milhões de anos no total, o Hienodonte era uma fera duradoura, que apenas olhando seu crânio dá para perceber que não era uma criatura com a qual se deveria mexer. Vivendo no que agora é a Eurásia e a América do Norte, essas criaturas ferozes semelhantes a cães dominavam as terras de 40 a 20 milhões de anos atrás. Especialmente na Eurásia, eles caçavam cavalos primitivos como os brontotérios, camelos primitivos e até rinocerontes primitivos. Outras espécies foram ainda mais longe e caçaram outros grandes carnívoros, com as marcas de perfuração de seus dentes sendo encontradas nos restos de dinictes, também conhecidos como falsos tigres dentes de sabre. Algumas espécies de enodonte estavam entre os maiores mamíferos carnívoros terrestres de sua época. O maior deles, o H. gigas, pesava incríveis 380 quilos e conseguia alcançar mais de 3 metros de comprimento. Além do tamanho, o que tornava o hienodonte um predador formidável eram suas mandíbulas enormes. Elas eram tão pesadas
mas que precisavam ser sustentadas por músculos extras no topo de seus pescoços. E falando em pescoços, essas bestas provavelmente teriam quebrado ao meio os pescoços de suas presas com uma única mordida. Em seguida, usando os dentes cortantes que possuíam na parte de trás das mandíbulas, trituravam a refeição em pedaços menores de carne que eram mais fáceis de engolir. Bom, não posso dizer que eu tô feliz que essas moedoras de carne em forma de cachorro gigante duraram os 25 milhões de anos em que eu não tava por perto. Planeta dos Grandes Macacos. Todo mundo sabe que o King Kong do tamanho de um prédio é uma criatura fictícia. Pelo menos eu sempre presumi que era, até aprender sobre a existência desse pesadelo pré-histórico, conhecido como Gigantopithecus black. Esse macaco colossal viveu no Pleistoceno, cerca de 2,6 milhões de anos atrás. Quando ficava em duas pernas, atingia cerca de 3 metros de altura e assustadores 500 quilos de peso, tornando-o oficialmente o maior hominídeo a vagar pela Terra. Mas devido a esse peso incrível, essa coisa raramente se movia como nós, humanos bípedes. Em vez disso, se apoiava em 4 patas como a maioria dos macacos modernos. A gente tem sorte que esse herbívoro só comia plantas, porque o Gigantopithecus tinha mandíbulas poderosas e dentes enormes projetados para triturar matéria vegetal resistente. Embora possa parecer um ancestral massivo dos nossos macacos de hoje, ele realmente se extinguiu há cerca de 300 mil anos em sua China natal, mas alguns acreditam que ele sobreviveu até 100 mil anos atrás, o que significa que poderia ter se deparado com nossos antigos ancestrais humanos, o Homo erectus. Acredita-se até que o Gigantopithecus tenha sido a inspiração para outra criatura icônica, o Yeti tibetano, também conhecido como Pé Grande. Como material de lendas urbanas e horríveis pesadelos de infância, é seguro dizer que eu tô muito feliz que esse grande macaco não exista mais. Destruidor de dinos. Você pode pensar que isso é só o esqueleto comum de um crocodilo, mas não se engane. Embora esse cara, que viveu há cerca de 113 milhões de anos, tenha focinho e cauda longos e dentes muito intimidadores, ele não é um crocodilo moderno. Ele nem é um ancestral direto dos crocodilos de hoje, apesar do seu apelido de super crocodilo. Mas então o que ele é de fato? Ele é o seu pior pesadelo, o Sarcósuchus imperator, nativo da África Ocidental e também humildemente conhecido como crocodilo carniceiro imperador. Ele se encontra em uma ramificação diferente da árvore da vida dos crocodilos modernos, meio que como um primo distante. Enquanto os crocodilos modernos de água salgada são as maiores espécies vivas de répteis hoje, com as fêmeas medindo 3 metros e os machos medindo 6, estima-se que esse carniceiro imperador chegasse a incríveis 12 metros de comprimento. Isso é mais do que o dobro do comprimento de um grande crocodilo de água salgada, e ele pesava até letais 9 toneladas. Com números assim, é o maior crocodiliano que já existiu. Era tão grande que acredita-se que teria levado cerca de 60 anos para crescer até o seu tamanho completo. E graças a Deus não havia humanos por perto durante esse tempo. E uma vez que isso acontecesse, teriam sido predadores de qualquer coisa. E eu quero dizer qualquer coisa mesmo. Desde usar os seus enormes dentes voltados para trás para perfurar as escamas de peixes grandes na água, até atacar dinossauros desprevenidos bebendo das suas águas. Felizmente não há descendentes desse monstro nadando nos nossos sistemas fluviais hoje. E eu acho que eu acabei de ouvir um suspiro de alívio coletivo vindo lá da África Ocidental. Maior que a vida. Se você, assim como qualquer outra pessoa que viu tubarão quando era muito jovem, tem medo desses animais, então é melhor desviar o olhar agora mesmo, porque esse monstro marinho descomunal vai te assombrar. O nome dele é isso mesmo, Jason Statham. Você tá absolutamente certo, mas sempre fica melhor com sotaque britânico. Megalodon significa dente gigante, e pode confiar em mim que isso não é exagero. Os maiores dentes fossilizados dessa fera encontrados até hoje mediram cerca de 18 centímetros de comprimento. Estima-se que ele tinha uma força de mordida tão poderosa que era mais de 10 vezes a de um tubarão branco e 3 vezes a de um tiranossauro rex, em torno de 180 mil newtons. E com mais do que o dobro do tamanho deles, o Megalodon faz os grandes tubarões brancos parecerem peixinhos. Os restos dessas criaturas foram encontrados em todos os continentes exceto na Antártida, e acredita-se que tenham percorrido os mares desde o Mioceno, que começou há 23 milhões de anos, até o final do Plioceno há cerca de 2 milhões e meio de anos. Durante esse tempo eram os predadores dominantes, governando essas águas e devorando tudo que fosse burro suficiente para nadar nelas. Eles se alimentavam de peixes, baleias e focas, sem predadores próprios. Isso permitiu
permitiu que os maiores restos de megalodon encontrados atingissem cerca de 18 metros de comprimento, mas alguns cientistas acreditam que eles poderiam medir até 25 metros, com uma massa corporal de cerca de 70 toneladas. Até a maioria dos dinossauros sumia em comparação com o tamanho impressionante desse monstro marinho, mas a diminuição do nível do mar destruiu seus locais de reprodução, que estavam localizados próximo à costa, juntamente com o aumento da competição com os grandes tubarões brancos por alimentos, o que acabou por extinguir esse grande peixe. Erro da mãe natureza. O Estemenosuchus, que significa crocodilo coroado em grego, na verdade não é um típico crocodilo. Para começar, ele é um terapsídeo onívoro, também conhecido como mamífero reptiliano que come tanto carne quanto plantas, que viveu durante o Permiano Médio, cerca de 267 milhões de anos atrás. E ao contrário dos crocodilos, eles também possuíam chifres bem diferentes. Esses enfeitavam seus rostos e provavelmente eram usados para rituais de exibição, ou para dar cabeçadas sinistras. Seus corpos robustos podiam atingir mais de 3 metros de comprimento, e seus crânios eram enormes, com até 66 centímetros de comprimento. Suas características salientes certamente seriam alarmantes, se não assustadoras, só de olhar. Sua cabeça parece uma mistura entre um alce, um lobo e um lagarto, vivendo nas florestas do que hoje é o leste da Europa. É difícil acreditar que era um animal real. Encontrá-lo faria você olhar 2 vezes com certeza. Um mamífero que parece um crocodilo com 3 metros de altura e com chifres. Melhor passar, muito obrigado. E aí está, ainda mais criaturas pré-históricas que fazem os dinossauros parecerem fofos. Qual você achou mais aterrorizante? E existem outras que você acha que possam aparecer na próxima parte dessa série? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.